Eu sou Lígia Franklin de Oliveira, da Terra de Judá, e vim conversar agora sobre esse assunto, né, que ser pai não é fácil. O assunto pai é muito instigante. Então, eu queria conversar um pouquinho para que esse dia, né, que a gente dedica a homenagear os nossos pais, acho que possa ocupar o lugar da homenagem mesmo, né? Através, como é que a gente homenageia as coisas da melhor maneira possível, né, gente? Oi, pessoal. Eu acho que é trazendo um olhar mais consciente para aquele assunto, sobretudo, para que a gente possa se relacionar com ele da forma mais verdadeira possível. Então, vamos lá, tá? Olha só, nós podemos dizer que o arquétipo do pai, né, tem as funções de proteger e de impulsionar. Proteger o quê? Proteger o território afetivo e impulsionar os filhos e as filhas, pessoal, a se descobrirem na sua relação com o mundo externo. Mas acontece que nós podemos falar de dois tipos de pai, de uma forma muito sintética, é claro, né? Existem várias maneiras de abordar esse assunto porque ele é vasto, ele é enorme, né? O pai institucional e o pai vital, digamos assim. O pai institucional do patriarcado, ele se vale da sua posição hierárquica para que o seu olhar sobre os certos, entre aspas, e os errados, entre aspas, pareçam verdades inquestionáveis, não é? Verdades inquestionáveis e eternas, a serem passadas através das gerações todas. Ele se torna o forte dono da verdade, né? Ou então ele não tem tempo, porque ele precisa fazer coisas muito mais importantes do que ficar ouvindo os filhos, a mulher e os outros, né? Mas nós temos também o pai vital, que sabe que cada situação nessa vida traz diferentes implicações e que é necessário se reconstruir pai, passo a passo, junto com os filhos, com as filhas, com a mulher, com a família e com todas as pessoas com quem ele se relaciona. Ele sabe que ele precisa se rever e se atualizar o tempo todo e que as relações mais próximas são as maravilhas provocadoras desse processo. Ele precisa se renovar. Ele sabe que todos nós estamos vivendo, na verdade, esse incrível processo criador da nossa própria vida. Assim, eu acho, gente, que somente aquele que se fez homem, com H maiúsculo, que é aquele apropriado de si e, portanto, também do seu feminino, poderá ser o pai vital. Feminino enquanto mundo interior, quanto sensibilidade, quanto conexão com tudo que ele é e com tudo externo, né? Isso que é o feminino nos homens. Então, do contrário, né, se esse que é o homem com H maiúsculo, o homem forte, do contrário, ele vai viver o exercício de papéis, de meros papéis, né, no exercício da sua paternidade. E esses papéis foram ditados, na verdade, por outros homens que também foram sequestrados de si mesmos. E é uma situação muito empobrecedora, muito triste, na verdade, né? Claro que a gente também precisa ter a noção e a consciência de que todos nós estamos completamente dentro, imersos, desse processo de desenvolvimento, né, da humanidade. E os pais, então, possuem uma tarefa muito árdua de se tornarem homens com H maiúsculo integrados, tendo em vista que o sistema patriarcal desenvolvido no mundo, não é, gente, a partir de homens que manifestaram e manifestam, continuam manifestando o seu masculino dissociado do seu feminino por séculos e séculos, ainda vigora. Esse sistema vigora. Já demos alguns passos bem importantes, mas ele continua aí pressionando homens e mulheres. Ele exerce uma pressão psíquica enorme, como a gente sabe, não é? E é exatamente esse sistema que é um dos fundamentos originários do pai institucional, daquele lá que a gente acabou de falar em primeiro lugar, né? Então, pessoal,
O que necessita ser transformado é profundo, é difícil e é desafiador mesmo, como todo o processo da gente viver é. É um trabalho que nos exige muito e é bom que a gente tenha sempre consciência disso para não ficar reclamando à toa, gastando energia com reclamação. É o que nós temos que encarar. Mas o Dia dos Pais, que é a razão pela qual eu estou conversando com vocês aqui, eu acho que deve nos fazer olhar também para o nosso próprio pai interno, né? Para essa força que mora, que reside, que habita dentro de todo ser humano, o pai interno de cada um. Não é para a gente olhar só para o pai biológico. Até porque nós já sabemos que o pai, né? Na Terra de Judá a gente fala sempre isso, que o pai biológico tem a função psicoespiritual, inconsciente, né? Ele não tem a menor noção de encarnar externamente aspectos das forças psíquicas do pai interno de cada filho ou de cada filha, de cada um de nós. Nosso pai encarnou isso. Os aspectos de luz e o aspecto de sombra dessa força, para que a gente tenha, se tiver olhos e coração despertos, a capacidade, né, de perceber isso e a gente possa se trabalhar. Bom, os pais biológicos hoje em dia, né, fazendo parte ainda desse processo que a gente está vivendo, da etapa dele, que ainda falta a gente andar um bocado, né, não sabem disso. Né? Nossos pais provavelmente não sabiam disso. Né? Os pais de vocês não sabiam disso. Então, mediante esta situação real, é muito lúcido que a gente possa agradecer aquele pai biológico, né, o que ele conseguiu ser. Quando ele conseguiu ser maravilhoso, se ele foi terrível, se ele foi ausente, se ele foi fraco, se ele foi controlador, protetor e tantas outras manifestações dentro desse estágio evolutivo da cura do patriarcado, da cura da humanidade, na verdade, né? Claro que isso é difícil, né? A gente tem aquela velha tendência, na verdade, infantil, de responsabilizar os outros e responsabilizar o pai. Alguns pais tiveram uma atuação muito difícil mesmo, né? Então, só um trabalho de muita maturidade, sabe, pode fazer a gente compreender e fazer esse agradecimento como um processo verdadeiro, porque também não adianta a gente fazer fingindo, né, que a gente está agradecendo uma coisa que, na verdade, a gente não está. Melhor a gente ficar com a nossa dificuldade até que ela amadureça em nós. Mas é importante a gente ter na consciência esse processo, porque ele é a grande ajuda para que a gente consiga verdadeiramente, né, perceber tudo isso que eu estou falando. Né? Então, por causa exatamente dessa expressão que o pai biológico faz do nosso pai interno, a gente precisa, então, aproveitar o dia de hoje para acender em nós a chama de cuidar para que o nosso pai interno se desenvolva luminosamente, sem aquelas características da sombra que às vezes o nosso pai externo ou quem fez esse papel na nossa vida manifestou. E não importa a idade que se tenha para que a gente cure o nosso pai interno. Que dentro de nós, então, gente, eu acho que a minha fala tem uma preocupação grande com esse aspecto também. Então, que dentro de nós, não é do lado de fora, haja uma voz paterna, madura e forte, que nos proteja a nós mesmos das armadilhas que inconscientemente a gente apronta para nós. Uma voz que avisa assim, olha, você está fazendo isso com você, não faz não. Né? Como um bom pai faria. Né? De forma que a gente se torne consciente dessas armadilhas que a gente se coloca, situações que a gente não devia estar e que a gente precisa romper e a gente tem que ter força para isso, para transformar, atitudes nossas que a gente tem a força, né, vem desse pai interno, que é como se fosse um pai biológico externo dizendo, vai lá, encara isso, né, mas com toda amorosidade, né? Que esse pai interno, pessoal, nos diga, vá, experimente a vida com V maiúsculo, com a tua verdade. E mais, é com os erros e derrotas que se aprende a construir as vitórias. Não é aquele pai que está o tempo todo criticando, castigando, diminuindo,
você mesmo. Ao contrário, é esse pai que diz isso, mas também diz, mas se prepare com maturidade e com responsabilidade por você mesmo. Não delegue a sua responsabilidade para ninguém. Que esse pai interno, pessoal, diga também, você tem a capacidade de se realizar, você tem a potência de se realizar, você possui essa habilidade, calando a boca dos nossos medos de não conseguirmos. É essa força do pai interno que faz isso. Que a gente vai aprendendo e vai se construindo. E você tem a potência e o direito de ser feliz e uma pessoa realizada. É muito comum dentro da gente ter uma voz dizendo que a gente não vai conseguir, que o mundo vai nos engolir. E aí a gente se acostuma, né, com pequeno, com menos. E esse pai interno curado é essa voz forte, independente do pai biológico. O pai biológico que foi desqualificador, e eu conheço muitas pessoas que tiveram, né, desqualificador dos filhos, ele representa essa voz dentro dos filhos. Que esse pai interno seja a força que nos dê o olhar lúcido e o pensamento claro, para que cada um de nós possa organizar nossas ações potentes em direção às conquistas que nós necessitamos para realizarmos o nosso alinhamento com o nosso propósito singular, nosso propósito de vida. Então, que esse pai interno seja a voz que não diz só, ó, meus cachorros participando, que não diz só para conquistar as coisas materiais no mundo, uma posição social e tudo mais, mas é aquele que diz, sabe, se prepara porque você pode e você tem um propósito singular, muito específico de estar aqui, né? Que é um pai espiritual, digamos. E o propósito singular é aquilo que só eu, ou só você, ou só vocês viemos fazer aqui. E a gente precisa saber que isso existe e ter força para realizar, porque é isso que também vai nos dar o senso de felicidade. Além disso, pessoal, que esse pai também nos diga, ouse e crie o seu caminho. Ouse e crie. Não fique retido ou retida no medo. Questione as coisas, questione e busque as suas respostas. Não permita que outras pessoas o façam por você. Conte com a segurança que você possui por ter compreendido como a vida funciona. Mas esse pai interno também pode dizer, se você por acaso ainda não compreendeu como é que a vida funciona nos seus bastidores mais profundos, que são essas correspondências entre o dentro e o fora, o em cima e embaixo, vai estudar isso com alguém sábio ou sábia. Vai estudar. Essa voz fala isso. Vai se preparar, vai se estruturar, para que você seja autor do seu caminho ou autora, sabe? Mas para isso vai ser preciso questionar, porque os parâmetros que existem externos muitas vezes são completamente envenenados. Então a gente tem que ter essa ousadia. Por fim, pessoal querido que está aqui comigo, existe um cálculo e um texto que vocês devem conhecer, né? Eu conhecia, mas eu achei que hoje é um bom dia para nós relembrarmos dele. É um cálculo que vem acompanhado com o texto. Eu realmente já conhecia, já tinha recebido. Eu não sei a autoria, é uma pena, porque eu acho um texto muito importante, mas ele foi me enviado há uns 3 dias atrás, ou 4, por uma pessoinha que eu gosto demais e que acaba de se tornar mãe pela primeira vez, e eu queria compartilhar com vocês, mesmo que vocês já conheçam, porque eu acho que coisa boa a gente pode voltar quantas vezes for necessário. Então, ele traz a quantidade dos nossos antepassados. Quantos antepassados cada um de nós teve? Então é assim, ó, vou ler aqui porque eu não sei decor, tá bom? Pais tivemos 2, avós tivemos 4, bisavós 8, trisavós 16, tetravós 32, pentavós 64, hexavós 128, heptavós 256, gente, octavós 512, eneavós 9, 1024, decavós 2048. Num total, se a gente parar no cálculo aí, 2048, de 11 gerações, nós tivemos
a partir dessas 11 gerações, 4.094 ancestrais. 4.094. E em função do dia de hoje, que a gente está falando dos pais, né, pais homens, né, então 2.047 homens pais nós tivemos na nossa história. Isso tudo, né, nessas 11 gerações. E isso demorou para acontecer 300 anos antes de nascermos. Apenas 300 anos. Então, o texto que acompanha fala assim: pare um instante e pense. De onde vieram essas pessoas todas? Quantas lutas travaram? Quantos passaram fome? Quantas guerras viveram essas pessoas? Por quantas vicissitudes todos os nossos antepassados sobreviveram? Por outro lado, quanto amor, quanta força, alegrias e estímulos nos legaram. Quanto de sua força para sobreviver, cada um deles teve dentro de si, para sobreviver, para que hoje nós estejamos aqui vivos. Nós só existimos graças a tudo o que cada um deles passou. Sem eles, qualquer que tenha sido o seu comportamento, agora sou eu que estou dizendo, não é mais o texto. Então, sem essas pessoas, e dentro desses 4.094, né, os 2.047, né, sem eles, qualquer que tenha sido o seu comportamento, cada um de nós não estaria aqui. Nós não teríamos a oportunidade de experimentar a vida e ter a possibilidade de realizar o nosso propósito, da gente continuar o nosso processo evolutivo para frente, né? Mais ainda, porque encarnar aqui é necessário. Eu vivo dizendo isso. O planeta Terra tem as condições que são as necessárias para a gente conseguir realizar o nosso desenvolvimento de cada um de nós. E a gente não nasce aqui à toa. Então, com tudo isso, gente, relembrado dentro de nós, né, eu quero que vocês tenham um feliz Dia dos Pais. Para cada um de vocês, né, seja homem ou mulher. Para o seu pai, para o seu avô, para o seu padrasto. A todos, né, a gente possa desejar, ter um reconhecimento e desejar felicidade onde quer que estejam, em qualquer plano que estejam, mas que fizeram o papel de pai na sua vida. Inclusive, pessoal, aqueles que na terra de Judá nós chamamos de pais ontológicos, né, que são aqueles que nos inspiraram o caminho com as suas obras, com os seus gestos, com as suas maneiras de ser, né? Os terapeutas, os professores, os filósofos, os escritores, os artistas e qualquer homem comum que tenha sido inspirador para nós. Que eles possam receber o seu olhar e o meu olhar de reconhecimento ao longo da vida, né? A gente aproveita hoje, mas é ao longo da vida. E aí, eu vou compartilhar com vocês uma coisa, eu desejo homenagear eu mesma e agradecer também a todos os que participaram da minha vida, ao meu paizinho, aos meus avós, né, a todos que foram para trás, né, e ao pai dos meus filhos, que já se foi desde 2012. E eu quero fazer uma homenagem hoje especial também para o meu filho Rodrigo, pois esse é o primeiro ano da vida dele que ele vive esse dia como o pai do Tomé, que nasceu esse ano. Então, é muita coisa. Pai é assunto que dá panos para manga. Eu quero, então, claro que tem muito mais coisa para falar, mas a gente vai falando ao longo dos nossos encontros aqui, né, cada vez mais um pouquinho. E, por fim, hoje, eu desejo um reconhecimento para que cada um de vocês tenha, pelo Pai interno de cada um, todos os dias, de cada uma, todos os dias. Que a gente possa reconhecer essa força dentro de nós. Que esse Pai interno esteja atento e forte, porque nós não temos tempo a perder. Nós temos muito a ganhar, sempre, em qualquer momento da nossa vida,
quando essa força se manifesta dentro da gente e constrói do lado de fora a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser. Tá bom, pessoal? Quero agradecer muito, muito a presença de vocês, que me fizeram companhia aqui nesse bate-papo sobre pai. Eu vou salvar aqui e colocar no Instagram. Se vocês acharem que isso pode contribuir com alguém, podem compartilhar, né? E vamos seguindo em frente. E a qualquer momento a gente volta a se encontrar como sempre, tá bom? Lembrando que amanhã à noite, segunda-feira, tem meditação às 18 horas, não é à noite, é no iniciozinho da noite, aqui na Terra de Rudá pelo Instagram. Um grande abraço, um grande beijo no coração, no Pai interno de vocês, e que todos os outros antepassados possam estar sendo reverenciados hoje e sempre. Beijo. Obrigado, sim?